Meus amigos e eu decidimos tentar filmar um terror estilo found footage. Quando digo que meu colega de quarto, Kael, era amador na direção, estou sendo generoso. Ele não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Sinceramente, não sei o que se passava na cabeça dele para achar que aquilo era uma boa ideia. Tudo começou numa noite entediante no nosso alojamento universitário. Era dia de semana e ninguém estava com disposição para encarar os trabalhos da faculdade. Então resolvemos assistir A Bruxa de Blair. Kael parecia nunca ter visto aquilo antes, o que me surpreendeu. Mas a reação dele foi pior. Não parava de falar sobre como poderia fazer algo parecido e bombar na internet. Estudar para quê, Silas? Ele me disse. Eu consigo fazer um igual. Nem é tão difícil. Tentei trazê-lo de volta à realidade, mas ele estava obcecado. Felizmente, ele parou de tocar no assunto depois de uns dias. Pelo menos era o que eu achava. Assim que terminaram as provas finais e o semestre acabou, ele me apareceu com um convite: participar do filme dele como um dos personagens principais. Obviamente eu disse não. Você tem uma câmera decente ao menos? Ou um roteiro? Perguntei. Ele sorriu como quem guarda um segredo e respondeu: relaxa, tenho tudo sob controle. Aparentemente, Kael achava que aquilo era um esquema para enriquecer rápido. Vai, me ajuda nessa, por favor. Não quero pagar ator. Já perguntei para todo mundo que conheço, só falta um. Sinceramente, não sei o que me ofendeu mais, ele me chamar só por falta de opção ou o fato de esperar que eu topasse de graça. Mas, uns dias antes, eu tinha recebido uma péssima notícia. Perdi a vaga de estágio de verão que tanto queria e, com a cabeça pesada, resolvi aceitar a proposta. Vai que dava em algo, né? Para minha surpresa, Kael não estava blefando. Ele tinha conseguido pegar emprestado uma câmera decente com o tio e já tinha um lugar definido para gravar. Era uma cidadezinha abandonada na costa da Itália. A coisa começava a ficar interessante. Além de mim, estariam no projeto Elian e Thorne. Já os conhecia de vista, mas Kael era mais próximo deles. A namorada dele trabalhava no aeroporto e conseguiu passagens para todos. Como se não bastasse, ele ainda arranjou hospedagem gratuita num motel a 1h30 do local das filmagens. O dono era amigo do pai dele. Contra todas as expectativas, parecia que ia dar certo. Viajamos e nos instalamos no motel cerca de uma semana depois. Só que por dentro, eu continuava extremamente cético. Tudo parecia improvisado demais e minhas suspeitas só pioraram quando Kael admitiu que não havia escrito roteiro nenhum. Como assim você não escreveu nada? Perguntou Elian confuso. Vocês acham que A Bruxa de Blair teve roteiro? Rebateu Kael com aquele brilho inquietante nos olhos. Provavelmente teve, sim, murmurou Thorne. Tanto faz. Se a gente seguir um roteiro, vai parecer tudo ensaiado. Essa cidade é estranha pra caramba, só entrem no clima. Kael parecia ter uma ideia vaga na cabeça. 4 amigos em férias pela Itália, que acabam ouvindo sobre uma vila costeira abandonada e resolvem investigar. Tudo em estilo psicológico, sem monstros, nem efeitos especiais, só paranoia e tensão. Vocês só precisam parecer assustados, ele dizia. Thorne e Elian deram de ombros, meio resignados. Eu também internamente já tinha aceitado que estava ali mais pelo turismo do que por outra coisa. A primeira semana foi uma bagunça. Bebedeira em bares, zoeira nas ruas de Sicília. Aquilo deveria ser o ato I do filme. Mas as gravações ficaram um lixo. Áudio péssimo, câmera tremendo, zero coesão. Quando revimos as cenas, Kael só comentou: tá bom assim,
é a parte desimportante. Depois disso, ele teve uma ideia: incluir moradores locais no filme, com consentimento, claro. Entramos num bar da cidade vizinha e Kael logo avistou um sujeito mais velho no fundo. Se aproximou e tentou, sem sucesso, se comunicar em italiano. No meio do malabarismo linguístico, o homem o interrompeu. Relaxa, garoto. Eu falo inglês. O que vocês querem? Kael soltou um suspiro de alívio e disparou a explicação. Estamos filmando um terror. Em uma cena, um dos amigos fala sobre um vilarejo abandonado e você interrompe dizendo que ninguém deveria ir até lá. Algo sobre um demônio de olhos negros. Nada demais. E vai ser de graça. Mas se o projeto explodir, eu te mando uma grana depois. Só nos dá seu contato. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, depois deu uma risada seca. Vocês são corajosos, hein? O que quer dizer com isso? Perguntou Elian. Vocês nem pesquisaram nada antes de vir aqui, né? A gente se entreolhou, meio constrangido. Bom, é um problema mais local mesmo. Pouca gente fora daqui sabe. E a imprensa nunca contou o que realmente aconteceu. Eu me adiantei. O que aconteceu lá? O olhar do homem mudou. Ficou mais sombrio, como se algo antigo estivesse prestes a sair da boca dele. O motivo daquela vila estar abandonada não é o incêndio, como disseram. Só 2 casas queimaram, na verdade. Foi o que causou o incêndio que fez todos irem embora. Não foi um fogão, nem vandalismo. Foi algo que vocês não estão preparados para entender, e eu sugiro que fiquem bem longe daquele lugar. Sem dizer mais nada, ele virou para o bar e voltou a beber, como se não tivesse acabado de nos entregar um aviso digno de uma lenda urbana. Kael, claro, não entendeu o recado. Cara, isso foi incrível. Pode repetir? Dessa vez com a câmera ligada? O homem virou para ele. Você é idiota? Ele jogou umas notas no balcão, levantou-se e encarou a gente com desprezo. Vocês jovens nunca escutam. Por isso vivem aparecendo nas notícias, se metendo em merda. Peguem meu conselho e sumam. E saiu sem olhar para trás. Ninguém quis admitir em voz alta, mas aquela conversa nos deixou estranhamente inquietos. Kael tentou disfarçar, dizendo que o velho só queria nos assustar, e a gente burramente concordou. Gravamos a cena com a ajuda de alguns turistas que improvisaram uma história sobre um fanático religioso que fez um ritual obscuro naquela vila, e desde então quem visita o lugar enlouquece. Soava brega, mas dava um ar de mitologia para o filme. Enquanto gravávamos no bar, percebi que o bartender nos observava discretamente. Quando saímos, juro que vi ele balançando a cabeça com pesar. Aquilo deveria ter sido o sinal final, mas ignoramos. Voltamos ao motel e preparamos a ida até a vila no dia seguinte. Nosso enredo improvisado era simples. Os amigos exploram a vila, não encontram nada demais, mas aos poucos começam a ver símbolos estranhos, retornam cada vez mais ao local e lentamente enlouquecem. O clímax terminaria com um de nós entrando no mar à noite, andando de costas em direção à câmera, de forma desajeitada. Clichê, talvez, mas já estávamos comprometidos. Na manhã seguinte, pegamos o carro alugado e seguimos o caminho até o vilarejo. O Google Maps nos levou até certo ponto, a estrada principal estava bloqueada, então tivemos que improvisar um desvio. Demoramos quase 2 horas para chegar. O mais estranho eram as barreiras de madeira que cercavam a entrada, como se alguém realmente quisesse manter as pessoas longe dali. Isso é legal? Perguntei. Kael só respondeu com aquela empolgação cega dele. Sabia que teve um filme filmado escondido na Disney? A gente está fazendo história.
A vila era minúscula, dava para cruzar de ponta a ponta em 10 minutos. 2 casas estavam destruídas pelo fogo, como o velho tinha dito, o resto, abandonado, mas estruturado. E à primeira vista nem parecia tão assustador assim. No começo, passamos o dia explorando e filmando. E para minha surpresa, até que estava ficando bom. Elian era um ator decente. Thorne se saía bem. E Kael. Bem, a câmera dele era estável, com estilo cru, bem na vibe dos found footage modernos. Talvez ele tivesse estudado mais do que dizia. Quando o sol começou a se pôr, decidimos encerrar o dia. Mas antes de ir embora, me aproximei de uma das casas queimadas, movido por uma curiosidade incômoda. Por dentro, tudo era carvão e ruína. Mas o que chamou minha atenção foi o chão, pegadas. No começo pensei que fossem nossas, marcadas pela poeira. Mas não, elas estavam afundadas no assoalho, como se alguém tivesse pressionado os sapatos de chumbo ali. Era esquisito, mas não o suficiente para me alarmar. Voltei para o carro e contei para os outros. Como esperado, ninguém deu bola, nem eu insisti. Nada demais aconteceu nos dias seguintes. Já tínhamos uns 45 minutos de gravação utilizável. Mas foi só uma semana depois que comecei a sentir que algo estava errado. Aquela sensação incômoda vinha crescendo desde o início, mas agora era impossível ignorar. Revendo uma filmagem do pôr do sol sobre o mar, notei algo estranho. Um grande respingo na água, ao fundo. No começo, achei que fosse apenas uma onda mais forte. Mas ao pausar e examinar quadro a quadro, percebi. Havia uma figura ali, escura, quase como alguém ou algo emergindo da água. Fiquei obcecado. Revi a cena dezenas de vezes, tentando convencer a mim mesmo de que era só reflexo, imaginação, mas não conseguia parar de pensar naquilo. À noite, Kael surgiu com outra ideia. Vamos passar a noite lá. Tá maluco? Rebateu Thorne. É disso que o filme precisa. Conflito. A gente simula que o carro quebrou, dorme numa das casas e no meio da madrugada vê algo estranho pela janela. Um vulto atrás dos arbustos vai ser perfeito. No fim, concordamos. Eu contra minha vontade. Nos instalamos em uma das casas. Kael disse que a ideia era dormir apenas algumas horas antes de filmar a cena noturna. Quanto mais cansados, mais real vai parecer. Às 1h da manhã, ele nos acordou. Já estava gravando. Thorne tinha saído antes para interpretar o vulto escondido. Escutaram isso? Kael perguntou, fingindo medo. Ficamos em silêncio, e então os gemidos de Thorne começaram do lado de fora. Que merda é essa? Disse Elian, fingindo tremor na voz. Vem da direção da costa, murmurou Kael, enquanto filmava pela janela. Mas então, sua expressão mudou. Espera, que porra é aquilo na água? Não parecia mais atuação. O tom dele estava seco, real. Silas, olha ali fora. Agora. Fui até a janela, hesitante. A princípio nada. Mas então vi. Respingos. Grandes. E cada vez mais próximos. Lembrei imediatamente do vídeo. Me dá a câmera. Pedi. Comecei a filmar. E então, lá estava. Uma figura saindo do mar, envolta num brilho vermelho sombrio. Usava um traje antigo de mergulho, sem capacete. O mais aterrorizante era o rosto ou a ausência dele. Quando tentei focar, meus olhos ardiam e lacrimejavam. Era como olhar para algo que não deveria existir. Pelo amor de Deus, soltei, recuando. Voltei a olhar pela janela. A figura havia sumido,
Mas os respingos continuavam, agora na areia. O que é isso? Kael e Elian perguntaram. Entreguei a câmera. A reação deles foi imediata. Puro horror. A gente tem que sair daqui, sussurrou Kael. Foi quando ouvimos a voz de Tony, lá fora. O que vocês estão fazendo? Olhei. Ele estava nos arbustos, confuso. E então pegadas começaram a se formar na areia atrás dele, sozinhas. Cor pro carro, gritei. Ele virou, viu as pegadas e correu. Abandonamos tudo, sacos de dormir, equipamentos. Eu fui o último a sair da casa, mas na corrida escorreguei e ralei os braços nas pedras. Enquanto tentava me levantar, o ar ao meu redor ficou pesado e ameaçador. Senti vozes se aproximando, muitas, todas sussurrando coisas incompreensíveis. Era como se o chão tentasse me engolir. Não conseguia me mexer. Estava sendo puxado para baixo. E então, um clarão, uma luz forte passou por mim. Ouvi um rugido monstruoso. Olhei. Kael estava longe, segurando uma pistola de sinalizador e a câmera. Aproveitei a brecha e corri até o carro. Entramos e aceleramos. Agora, estamos no motel, sentados em silêncio. Ninguém sabe o que dizer. Atualização, decidimos terminar a viagem. Assim que amanhecer, vamos embora. Os outros conseguiram dormir, eu não. Sinto aquele terror ainda dentro de mim. Peguei a câmera, revi as filmagens. Eu precisava entender aquilo, mas a figura não estava lá. Só os respingos, a areia afundando e eu paralisado. Mas a coisa sumiu da gravação. Essa foi mais uma história do Rei Fantasma, onde a verdade e o medo se encontram. Se você viu algo nas imagens, se sentiu algo que não devia estar aí, deixe nos comentários. Inscreva-se para mais histórias que talvez não devêssemos contar. Aqui no Rei Fantasma, você não vai olhar para a câmera do mesmo jeito.